Pega a sua Bíblia, por favor, abra comigo. Segundo livro de Samuel, capítulo 17, verso 8. Eu não sei se há essa possibilidade, o pessoal da mídia, de colocar a versão, a NVI. Se for possível, põe na versão NVI, por favor. Eu vou ler aqui na versão NVI e vou explicar por quê. Porque esse texto tem uma palavra, uma partezinha no final do verso, que as versões mais ortodoxas dão uma impressão, que não é exatamente o que é, uma impressão. Pastor, a Bíblia está errada. Não, meu irmão, é uma impressão, do ponto de vista literário, eu vou te explicar. Eu não sei o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo assim, ó. Eu acho que alguém se machucou e vai entrar outro no lugar. Na substituição. Não. É alguma coisa, irmão, mas Deus está na frente, tá? Eu vou ler aqui com você, então, o verso 8 na versão NVI. Assim diz a Bíblia, segundo livro do profeta Samuel, 17, verso 8. Sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros, estão furiosos, como uma ursa selvagem, da qual roubaram os filhotes. Além disso, teu pai é um soldado experiente e não passará a noite com o exército. Na maioria das versões mais tradicionais, o finalzinho do verso 8 aparece roubada dos cachorros. E aí dá a impressão que o que foi roubado foram os cachorros. Mas nessa versão, a ideia é de que os cachorros roubaram os filhotes, ou seja, roubada pelos cachorros. Mas nessa versão está mais explícito o que o texto quer dizer. Que o que foi roubado da ursa foram os filhotes. Quem me entende, diga amém. Quem pode dizer graças a Deus? Pois bem. Abre um pouquinho o monitor aqui para mim, um bocadinho mais. Eu queria que você segurasse na mão de alguém que está do teu lado agora, desse uma boa chacoalhada e acordada nele aí, e dissesse assim: você não sabe o que aconteceu. Eu andei tomando uns prejuízos aí. Umas coisas que eu não queria aconteceram. Só que aconteceu uma coisa que o meu inimigo não imaginava. Ele despertou em mim uma fúria e uma vontade de vencer que ele não imaginava. Quantos podem dizer graças a Deus essa noite? Aleluia. Como vocês, ou boa parte de vocês deve saber ou conhecer a história bíblica, Davi, ele passou por um momento dos mais difíceis, para não dizer o mais, vou dizer dos mais difíceis da sua vida, do seu reinado, quando ele sofreu uma conspiração que foi tecida pelo seu próprio filho Absalão. E essa conspiração, ela acabou gerando uma coisa que eu acho que Davi nunca imaginou na vida dele que ia acontecer. Ele precisou deixar o reino, deixar Jerusalém às pressas, e sair de lá, para evitar um confronto direto com o seu próprio filho. E ele então sai com seus parentes mais próximos, é literalmente uma fuga. E ele sai por ali sem um endereço ou um destino definidos, até porque, como disse, era uma fuga, e uma fuga que aconteceu repentinamente. Do outro lado está Absalão, que é a figura do conspirador, do homem maligno. E Absalão, ele era aconselhado por um homem chamado Uzai. E de repente esse homem chamado Uzai, no exercício da sua sabedoria como conselheiro, ele começa a se dirigir a Absalão para dar a ele um panorama que talvez ele não estivesse percebendo. E de fato não estava. Uzai começa a dizer algumas coisas que são muito coerentes. E depois de dizer algumas coisas muito coerentes,
sobre o que ele havia feito, Absalão, e o que ele havia provocado, porque são duas coisas diferentes. Existe aquilo que as pessoas fazem, e existe aquilo que elas provocam. Absalão sabia o que tinha feito. O que ele tinha feito? Roubado o reino do seu pai. O que ele tinha feito? Conspirado contra um homem bom. O que ele tinha feito? Projetado e efetuado mal contra um servo de Deus. Só que ele não tinha ideia do que ele tinha provocado. Eu quero dizer a você que o seu inimigo só está atentando para aquilo que ele fez, para o mal que causou. Adversários, pessoas que lutam contra nós, tramam contra nós, elas estão tão preocupadas em se gloriarem nos seus feitos de maldade, que não se deram conta daquilo que a sua maldade provocou. E esta provocação, ou seja, aquilo que foi provocado a partir de, é um resultado que talvez Absalão não esperava. Porque talvez o que ele esperasse era que esta maldade provocasse em Davi senso de desistência, decisão de desistência. Talvez ele pensasse que o que ele planejou tivesse provocado em Davi desejo de morrer, desejo de desistir. Porque todas as vezes que os nossos adversários estão calculando o mal que nos fizeram, eles estão tão envolvidos na vanglória do mal que praticam, que eles pensam, a partir disso daí, eles vão desistir. A partir disso daí, vão declarar falência. A partir disso daí, não vão querer mais o casamento. A partir disso daí, vão embora da igreja. Aí de repente entra Uzai e diz assim, você conhece o mal que você provocou. Você conhece o mal que você praticou. Mas você está enganado a respeito do que o seu mal provocou. Você pensa que o seu mal provocou a desistência dele, mas o seu mal o despertou. Você pensa que o que você fez contra ele fez com que ele quisesse morrer, mas eu vou te dizer, ele está mais vivo e com mais vontade de viver do que nunca. Você pensa, Absalão, que tudo que você tramou e executou, despertou nele o desejo de questionar promessas, ou de achar que Deus não é mais com ele, mas não, em vez disso, ele está se fortalecendo num lugar seguro e secreto, e está furioso como uma ursa que fora roubada. Se eu fosse você, eu se preparava, porque você despertou a fúria da ursa. Essa foi a mensagem que Uzai deu a Absalão, e essa é a mensagem que está saindo daqui, da Devec Recreio, para chegar no ouvido de alguém. Nós não somos desistentes, não vamos pedir a morte e nem cancelar tudo. Nós somos ursas e ursos furiosos para retomar aquilo que nos foi roubado. Oh, glória! Glória a Deus! Os prejuízos que alguém deu a você não vão te gerar apatia nem desistência, mas vão te gerar resiliência e desejo de reconstruir. Os teus inimigos estão pensando que depois das coisas que aconteceram, você vai questionar a existência e a bondade de Deus, mas o que eles não sabem é que você vai aprofundar sua relação com Deus, vai conhecer Deus em níveis que você não conhecia, e vai sair desse processo refeito, ressignificado, restaurado e mais forte do que entrou. Tem alguém para crer comigo nessa palavra? Diga glória a Deus. Olhe o cenário que o conselheiro pinta para Absalão. Absalão, eu vou te dizer como é que estão as coisas. Tu conheces bem o teu pai, e os homens que estão com ele são valorosos. Eles estão com o espírito amargurado, você mexeu com eles. Eles estão como a ursa no campo, roubada dos seus filhotes. Veja bem como é que Uzai está sendo sábio. Ele pode não ser bom, ele pode não ser crente, mas ele tem uma visão sábia sobre os fatos. Ele tem uma visão clara sobre os fatos, ele pinta os fatos assim. Seu pai está como a ursa
no campo. Eu gosto de prestar atenção nesse detalhe, porque esse detalhe significa que o sentimento de Davi não é de uma ursa roubada dos seus filhotes, quando ela se aventurou em terrenos estranhos. O sentimento de Davi é como de uma ursa roubada de seus filhotes em seu habitat. Aquilo que Uzai está dizendo é o seguinte: você provocou algo muito grave, você despertou uma fúria muito grande, porque o mal que você fez, você não fez porque a ursa saiu do campo, você não fez porque ela deixou o seu habitat e foi se aventurar em outros lugares, não, ela foi prejudicada, roubada, lesada, dentro do seu habitat. Pastor, com quem você está se comunicando agora? Eu estou falando com alguém que está particularmente impactado, enfurecido com algumas situações que aconteceram. Sabe por quê? Porque se tivesse sido fruto de uma aventura sua, se você tivesse sido irresponsável, se você tivesse como ursa deixado o campo e ido se aventurar na cidade e tivesse tomado um prejuízo, você poderia até estar pensando: eu procurei isso, eu não vigiei. Mas tem pessoas aqui que sabem do que eu estou falando. Elas foram lesadas dentro dos seus próprios espaços. Elas foram prejudicadas dentro do seu próprio campo. Elas foram machucadas dentro da sua própria casa. Elas foram... Você percebeu o tom de que a pessoa que deu o testemunho aqui usou? Perceba como isso é sério. Ela disse que o furto aconteceu numa academia que ela frequenta há 4 anos. Por que ela dá essa observação? Porque ela está dizendo: é num lugar que me era confiável. Ele é maracheia. Eu sei que estou falando esta noite para pessoas aqui que ainda estão tentando entender como o seu espaço, que você julgava ser um espaço dominado e controlado, um espaço sobre o qual você tinha governo, regência, controle, supervisão, monitoramento. Era assim que Davi estava. Davi não saiu de Jerusalém para perturbar rei nenhum em lugar nenhum. Pelo contrário, inclusive, todas as vezes que ele fez isso, ele foi lá e venceu. Agora ele está dentro de Jerusalém e sofreu golpe lá dentro. Eu sei que estou falando com pessoas aqui, que entraram essa noite aqui, ainda tentando entender, ainda tentando se localizar, em como o teto desabou em cima da sua cabeça, como coisas que você julgava estarem sob controle, sob a sua supervisão diária, sob o seu controle absoluto, e de repente você se viu perdido e perdendo coisas que estavam debaixo dos seus olhos, porque os inimigos são assim, eles são audaciosos, a ponto de tentar colocar os pés nos nossos habitats, a ponto de tentar se infiltrar nos nossos lugares de intimidade, a ponto de tentar se infiltrar nos nossos círculos mais íntimos. Mas o Senhor me trouxe aqui. Eu ainda tenho alguém aí essa noite? Oh, glória a Deus. O Senhor, nós estamos construindo algo aqui, não tenha pressa não vou demorar. Agora escute, o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer uma coisa. Talvez você esteja se sentindo assim, particularmente lesado, sentimentalmente agredido, você esteja se sentindo tolo, se fazendo uma série de questionamentos, se achando o pior dos pais, o pior dos filhos, a pior da esposa, o pior dos maridos, porque coisas aconteceram dentro do seu espaço de supervisão. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer: ei, enquanto você está perdendo tempo nesta comiseração, as coisas não estão se movendo. O que aconteceu, aconteceu, porque o ladrão sempre vai ser ladrão, e a vítima sempre vai ser vítima, o assaltante sempre vai ser assaltante, e o assaltado sempre assaltado. Não é culpa de quem foi roubado, é culpa de quem nasceu para roubar. Mas a verdade é uma só: há um Deus que restitui, e Ele está aqui essa noite. Oh, glória. Pastor, por que o senhor está falando isso? Para que você, tendo sido roubado, não seja setado e afligido a ponto de ter sido a vítima e começar a achar que o culpado foi você. Eu sei do que eu estou falando aqui. Eu sei que estou falando para alguém pelo Espírito, porque você nem percebeu. Mas na tentativa de entender as razões que provocaram o mal que você viveu, você não percebeu, mas a chave está virando na sua mente. Você está começando a achar que a culpa de ter sido roubado foi sua.
A culpa de alguém ter sido mau caráter e ter cruzado o seu caminho foi sua. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer, você é lesado no momento e o inimigo tenta te afligir no teu espírito no outro, te dizendo, você que não vigiou, a culpa não é sua. Não. Deus me trouxe hoje aqui para dizer, eu estava lá, eu vi tudo o que aconteceu, a audácia foi dele, a petulância foi dele, mas a resposta já está sendo preparada. Olha como é que o Zay está dando panorama. Ele diz, teu pai está como a ursa no campo, roubada dos seus filhotes. Não é a ursa roubada da sua comida. Não é a ursa roubada de uma coisa que ela organizou para poder se proteger. Não que essas coisas não sejam valiosas. Só que o Zay está entendendo o valor daquilo que foi roubado de Davi. Ele está dizendo, o nível daquilo que você roubou, o nível daquilo que você prejudicou o seu pai, é como se fora os filhotes de uma ursa. Isso aqui me faz entender e torna essa história ainda mais sensível e delicada do que ela já é. Por quê, pastor? Porque quando eu olho para a trajetória de Davi, eu descubro um homem que foi ungido rei de Israel com 17 anos de idade, e que demorou 20 anos para reinar sobre as 12 tribos de Israel. Quantos anos eu falei? Quantos anos? E que durante boa parte desse período sofreu a perseguição implacável do seu sogro, o rei Saul. Você sabe quantas vezes Saul tentou matar Davi? 21. E você achando que o seu sogro é oprimido, né? 21 vezes Saul tentou matar Davi. Davi recebeu uma promessa e uma unção para estar no lugar que ele estava. Ele sofreu muito para estar nesse lugar. O que estão tirando dele não é uma coisa. O que estão tirando dele não é trivial. O que estão tirando dele foi a conquista de uma vida. Só que para o predador, o que está sendo tirado é só presa. Para o predador é só comida. O filhote para a ursa é o filhote, para o predador é só o jantar. Pastor, onde você quer chegar? Não, já cheguei. Eu sei o que está te doendo. Eu sei que está doendo que o valor que você dava para uma coisa não é nem de perto o valor que alguém deu quando te levou. Para você era filho, para você era marido, para você era mulher, para você era um sonho construído, para você era um negócio pelo qual você lutou, mas para o ladrão, só uma coisa a mais para roubar. Para Davi, o sonho de uma vida. Para Davi, a entrega da sua juventude. Para Absalão, só um jeito, só uma forma de se vingar de coisas que ele achava que deveria. Só uma pedrinha a mais na coroa da sua vaidade. Machuca quando a gente percebe que coisas que para nós são caríssimas, para quem leva, para quem usurpa, para quem planeja, é só para uma noite. É só para coisa nenhuma. É só para jogar dinheiro pela janela. É só para dizer é meu. É só para dizer eu peguei. É só para dizer agora está comigo. Dela é macalacheia. Eu não vim aqui brincar, eu vim aqui entregar uma palavra de Deus. O Senhor me trouxe aqui para te dizer, eu estou vendo tudo isso. E quando eu for agir, eu não disse se eu for agir, eu disse quando Deus for agir, Ele não vai se pautar no quanto isso é importante para o ladrão, Ele vai se pautar no quanto isso é importante para você. Ele me trouxe para dizer, eu sei o quanto você chorou por isso, eu sei o quanto você desejou isso, eu sei o quanto você quis isso, eu sei quantas noites você perdeu por isso, e eu não vou deixar alguém que lida com isso como se não fosse nada, arrancar isso da sua mão. Vai ter fúria, despertamento, vai ter gente se levantando e vai voltar para a tua mão, vai voltar para a tua mão. Oh, glória! Alamachou, manai, terra.
Qual é o panorama? Ursa, no campo, roubada dos filhotes. Qual é o panorama? Aí. Eis que agora ele está escondido em alguma gruta. O conselheiro diz: vou te dar a planta. Onde teu pai está essas horas? Está escondido. Está guardado. Vou te falar aonde ele deve estar. Ele deve estar escondido num refúgio. Pastor, o que é essa coisa toda que andou acontecendo deve provocar em mim? Deve provocar em você descobrir endereços de refúgio que você não conhecia antes dessa fase. Existem endereços de refúgio que você nunca conheceu, porque nunca precisou. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer: todas estas coisas que aconteceram serviram também para este propósito. Você vai conhecer rochas de refúgio que você não visitava porque não precisava, mas eu estou te esperando lá para te apresentar endereços que você não conhecia. É quando a gente se sente atacado e alvejado que a gente vai descobrir o poder. O poder do salmo que a gente ama, recita, deixa a Bíblia aberta, em cima da cabeceira do criado mudo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Segura a mão de alguém que está do teu lado aí e fala para ele o endereço do refúgio do Salmo 91, que você já falou várias vezes, você não conhece, talvez você não frequente, porque nunca precisou, mas veja só o que os últimos acontecimentos provocaram, te fizeram conhecer pessoalmente o endereço que você só conhecia teoricamente. Veja só, oh meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui. Veja só o que as aflições que você passou esse ano provocaram. Existem coisas que você conhecia teoricamente, mas agora conhece na prática. Pastor, já li na Bíblia e gostei. O que? Deus é meu refúgio e fortaleza. Era poesia, mas agora é realidade. Depois que a chuva veio sobre a tua cabeça, você conheceu o poder do alto refúgio. Glória! Quantas coisas nós conhecíamos na teoria e passamos a conhecer na prática, à medida que algumas coisas acontecem com a gente. Quantos endereços estavam anotados na nossa Bíblia, mas a gente nunca conheceu pessoalmente. Quantas coisas sobre Deus pareciam frases muito impactantes quando você lia nas redes sociais dos pregadores, dos influenciadores, mas nunca foram uma realidade, uma experiência para você. Mas perceba como todas estas coisas que andaram acontecendo encaminharam você para um refúgio que você só conhecia de ouvir falar, mas agora está abrigando você, teus sonhos, tua casa, enquanto o refúgio está por cima de você, uma paz que é descrita na Bíblia como que excede todo entendimento. Ela está guardando os teus pensamentos no Senhor. E alguém está dizendo: você está calmo demais. E você vai responder: eu encontrei o endereço do refúgio. Alguém está dizendo: mas você não vai fazer nada, não vai entrar na justiça, não vai rodar a baiana. Não, a fúria que eu vou manifestar, eu vou manifestá-la no Senhor, no poder da oração. Eu estou refugiado no Altíssimo. Quantos podem dizer amém na noite deste dia? Aleluia! Agora, entramos numa fase que é a fase do conselho. Porque a primeira parte, a primeira fase, é a fase da exposição do cenário. É quando Uzai diz para Absalão o que ele fez e aquilo que foi provocado a partir do que ele fez.
Agora Uzai vai dar alguns conselhos. E é aqui que Deus vai entrar de um jeito muito especial. Por quê, pastor Eduardo? Porque em cada conselho que Uzai dá, eu vou mostrar a você, e vai ser rápido, vou mostrar a você em cada conselho que Uzai dá, como o Senhor está se utilizando daquele conselho, para que cada movimento que Deus já determinou que aconteça, para que Davi volte para o trono, possa acontecer. Absalão vai cumprir o conselho de Uzai, pensando que é o melhor para ele, mas vai descobrir que na boca do seu conselheiro estava a direção que Deus queria para dar vitória ao seu servo. Pastor, isso é uma loucura. Claro, se fosse uma racionalidade, não estava sendo dita no púlpito de uma igreja. Isso aqui é um lugar onde o poder de Deus opera. O poder de Deus é loucura para os homens. Eu preciso avisar você que alguém vai fazer um plano, alguém vai executar um plano pensando que através desse plano vai se dar bem. Só esse plano não veio da cabeça dele, já foi plantado por Deus para que através desse plano você saia vitorioso. Tem alguém aqui doido para acreditar nessa palavra, irmão? Olha o plano. Verso 11, eu, porém, te aconselho, agora começa o plano, com toda a pressa, se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu, em pessoa, vás à peleja. Pastor, o que é que Deus está fazendo? Desentocando o inimigo. Olha o conselho de Uzai para Absalão. Meu conselho para você é o seguinte: chama todo mundo que está contigo, mas você pessoalmente deve ir à peleja. Pastor, você pode antecipar logo, me contar o que aconteceu? Com todo prazer. Absalão seguiu o conselho de Uzai, se desentocou e foi para a peleja. Estava cavalgando sobre um mulo, tinha o cabelo comprido. No que tinha o cabelo comprido, tinha um arbusto no meio do caminho dele. A Bíblia diz que o cabelo dele se enroscou no arbusto, ele ficou preso. Chegou um dos servos de Davi e o matou e o venceu. Por que isso aconteceu? Porque ele se desentocou. E por que ele ficou preso? Porque ele tinha um cabelo muito comprido. Perceba, a Bíblia diz um negócio sobre Absalão que eu sempre amei observar. Logo quando a Bíblia começa a contar a história de Absalão, a Bíblia diz que Absalão costumava cortar o seu cabelo todo fim de ano, porque era muito pesado, e aí ele tosquiava todo fim de ano. Então perceba, nesse dia onde ele saiu para pelejar, me parece que não era fim de ano, então ele não tinha tosquiado o cabelo dele estava muito comprido, e exatamente no caminho dele, tinha um arbusto, assim ó, aí o que aconteceu? Aquela pendência dele, se você ainda tivesse aqui, aquela pendência dele o enrolou, e enrolado na pendência ele foi vencido, porque Deus já conhece tudo sobre o seu adversário. Deus já conhece que o seu adversário tem umas pendências, é por isso que ele está intocado, só que Deus vai dar um jeito de desentocar ele, porque quando ele for desentocado, na pendência dele, ele será vencido e o nome do Senhor será glorificado. Quem tem um glória para entregar? Quem tem um aleluia para entregar? Aleluia! Não! Eu vim ser boca de Deus aqui. Chacoalha alguém do teu lado aí e fala para ele: Deus vai desentocar os teus inimigos. Fala assim, eles não vão ficar protegidos atrás de tela de computador, nem se escondendo atrás de rede social, não. O Senhor vai desentocar os caluniadores, mentirosos, vai os expor e os vai vencer para a glória do seu próprio nome. Ei, Adeveque em Recreio, se tu crê num Deus que trabalha assim, faz barulho de glória a Deus e aleluia aí. Oh glória! Vai desentocar. Olha o conselho. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele como orvalho cai sobre a terra. Ou seja, nós vamos gerar
um ataque implacável. Porque é assim que o orvalho cai sobre a terra, de forma implacável, homogênea. O plano do adversário é: vamos atacá-lo de maneira maciça, homogênea. Não tem como escapar, é como orvalho que cai na terra. Pastor, quero entender onde é que Deus está nisso. Por que que Deus está fazendo questão de que Absalão ataque Davi como orvalho, de maneira que ele não tenha para onde escapar, para que uma coisa seja revelada, que o Deus de Gideão ainda é o mesmo Deus. E pastor, Gideão, o que esse homem tem a ver com a história? Eu vou te contar. Uma vez o Senhor falou para um homem de uma tribo pequena, de uma família pequena: o Senhor é contigo, o anjo falou, varão valoroso. Eu vou dar escape ao meu povo pela tua mão. Ele não acreditou muito não. Ele falou assim: eu queria um sinal de Deus. Deus falou: pode pedir. Ele falou: eu queria pegar um pedaço de lã e queria colocar em cima de uma eira. E eu queria que o Senhor me provasse, me mostrasse que está comigo, fazendo uma coisa que eu acho que só o Senhor pode fazer. Qual? Eu queria que o orvalho descesse sobre a terra amanhã de manhã, mas só o velo de lã ficasse seco. Eu queria que o Senhor me mostrasse que o Senhor pode pegar um ataque que está descendo implacavelmente sobre a terra e colocar a mão em cima de uma coisa e dizer: sobre ele, não. Tem alguém ainda aí, gente? Pelo amor de Deus. Eu tenho um negócio para te dizer. Você está atordoado e desesperado. Pastor, eu estou. Por quê? Porque você está vendo que está vindo de todo lado. E você está dizendo: é implacável. Está descendo como orvalho. Não tem para onde escapar. A luta está atrás de mim. Para onde eu vou? Deus me disse: isso daí é para glorificar meu nome. Porque eu vou colocar a mão em cima da tua casa. E a tua família, a tua vizinhança vai saber que toda perseguição pode ser implacável, mas eu poupo quem eu quero, protejo quem eu quero, isento quem eu quero. Aleluia! Oh, glória! Algumas coisas, elas têm que cair mesmo assim, implacavelmente, para que Deus vá lá e coloque a mão só em cima de quem Ele quer. E diga assim: eu ainda tenho poder de desviar a ação do orvalho para onde eu quiser. Ou então, eu deixo cair e boto a mão por cima. Porque se cair na cabeça dele, mata. Mas se cair em cima da minha mão, não faz nem cócega. Aleluia! Reta final, escute o conselho. Não vão arrastar uma cidade, vão cair sobre ele como orvalho. Não vai ficar nenhum homem. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade e arrastá-la até o ribeiro. Olha o projeto. Olha o plano. Se ele se refugiar em algum lugar, nós vamos pegar cordas. E nós vamos pegar a cidade que tiver sido amiga dele, que tiver oferecido ajuda para ele. Nós vamos pegar essa cidade, vamos arrastar ela toda com ele, vamos trazer todo mundo. Aí Absalão pergunta: e para onde a gente leva? O conselheiro responde: leva para o ribeiro. Esse é o seu conselho? Sim. E Deus escrevendo o roteiro todinho. Leva para o ribeiro. Leva ele para o ribeiro. Leva ele para o ribeiro achando que esse ponto é de vulnerabilidade. Leva ele para o ribeiro porque Absalão se esqueceu, mas eu não, que a maior vitória dele começou pegando pedrinha no ribeiro. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. O adversário está crente que está empurrando essa batalha para um lugar de vulnerabilidade. Só que ele não sabe
que tu já tem história de vitória nesse lugar. Ele está achando que está conduzindo essa peleja de maneira que vai te enfraquecer, te expor, mas ele não sabe que Deus já te deu vitória nessa área lá atrás, e esse ponto não é de vulnerabilidade. No ribeiro você não se enfraquece, no ribeiro você se lembra como Deus já foi contigo um dia, e se enche de força para crer que mais uma vez Ele se levantará ao seu favor. Pastor, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que Deus vai dar um jeito, no meio da logística dessa guerra, Deus vai dar um jeito de colocar você face a face com alguém ou algum lugar, que vai te lembrar de uma coisa, de como Ele sempre te defendeu. Davi sendo empurrado até o ribeiro, é o Senhor dizendo: revisite o lugar onde pela primeira vez eu mostrei para você que gigantes não te vencem. Revisite o lugar onde pela primeira vez eu mostrei para você que uma pedrinha derruba um gigante. Revisite o lugar aonde pela primeira vez eu te mostrei que não adianta o tamanho dos que se levantam contra você. Se eu sou contigo, sou maior do que tudo, sou maior do que todos. Pastor, o que é isso? É Deus dizendo para você: traga à tua memória aquilo que te pode dar esperança. Esta noite é noite de irmos de volta ao ribeiro, lembrarmos o que Deus já fez, como já fez e quando fez. Essa noite é noite de voltarmos ao ribeiro, para lembrarmos que o Deus que nos fez vencer gigantes, Ele não mudou. Essa noite é noite de voltar ao ribeiro, para lembrar que o Deus que cortou laço de morte na tua vida, Ele não mudou. Essa noite é noite de voltar ao ribeiro, para lembrar que o Deus que alcançou tua casa, Ele não mudou, Ele não mudou, Ele não mudou. Aleluia! Diga comigo: Deus não mudou. Diga comigo: Deus não mudou. Vai ter vitória outra vez. Diga para umas 5 pessoas perto de você: vai ter vitória outra vez, vai ter vitória outra vez. Vai ficando de pé do seu lugar: vai ter vitória outra vez, vai ter vitória outra vez. Remanaraio amando como a cheia. O Senhor já foi Deus na tua vida, se mostrou Deus na tua vida tantas vezes, porque você pensa que será diferente desta vez. Revisite os lugares onde Deus já foi contigo, traga memórias que fortaleçam a tua esperança de que o Deus que te socorreu ontem vai te socorrer hoje. Segura a mão de alguém agora, em nome de Jesus. Segura, fecha o corredor, fecha o corredor. Eu sinto a presença do Deus Altíssimo aqui. Sinto a presença do Deus Altíssimo aqui. Ai, o que aconteceu não aconteceu para te matar. O que aconteceu, aconteceu para despertar uma força que nem você sabia que tinha. Que se ouça no Recreio, na Barra, na Taquara, em Curicica, na Zona Oeste toda. Que se ouça no Rio, no mundo dos homens, no mundo espiritual. Que se faça ouvir um barulho que sai aqui da Devec Recreio. Não é choro de derrotados, não é o grito dos deprimidos, é o som das ursas furiosas, é o som daqueles que vão reconquistar, recuperar e reaver. Levanta a mão do teu irmão agora, abre a tua boca e começa a fazer barulho, começa a fazer barulho, começa a fazer barulho. Vai atrás do que é teu, vai atrás do que é teu, vai atrás do que é teu. Não se frustrarão, vai atrás do que é seu. Os planos de Deus, ninguém impedirá.
impedirá. Recebe aí. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar. Vai atrás do que é seu, vai atrás do que é Os seu. planos de Deus, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu. Recupera. Sou eu, pode te ajudar. Há um som, Ninguém pode te levantar. há um som Deus tem um plano contigo. saindo aqui da Devec Recreio nessa segunda-feira. Não é um som das ursas destruídas, não é um som dos pais que desistiram, não é o som dos empresários que abriram mão do negócio, é um som das leoas enfurecidas, das ursas enfurecidas. Vai retomar o que é teu, vai retomar o que é teu, vai retomar o que é teu. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, 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 sou eu. Quem tem glória, entregue glória. Quem tem aleluia, aleluia. Quem tem palmas, palmas. Quem tem os três. Oh, glória a Deus.